Recombinação meiótica. Recombinação é a troca aleatória de material genético durante a meiose. Na primeira divisão meiótica, prófase 1, mais precisamente no paquíteno, ocorre o crossing over, que é o sobrecruzamento das cromátides homólogas não irmãs que se encontram lado a lado. A relação existente entre meiose e variabilidade genética é principalmente devida à ocorrência de crossing over. Para além da separação aleatória dos cromossomos homólogos, o outro fenômeno genético, designado por crossing over, leva à formação de células filhas com constituição genética diferente da célula mãe. Quando os cromossomos homólogos se cruzam, podem unir-se em certos pontos, quiasmas, podendo ocorrer intercâmbio de segmentos cromossômicos com certos blocos de genes entre os membros homólogos dos pares. A meiose tem início com uma célula diploide. Na primeira fase da primeira divisão, a prófase 1, os cromossomos começam a se condensar ao mesmo tempo em que os centríolos, nas células em que existem, deslocam-se em direção a polos opostos da célula, formando o fuso acromático. Os cromossomos encontram-se emparelhados com seu homólogo, existindo zonas de contato, os quiasmas. Através de um processo denominado crossing over, os cromossomos homólogos tocam-se em determinados pontos, existindo então a troca de material genético. Esse fenômeno contribui para a diversidade genética entre a espécie. No final da prófase 1, a membrana nuclear começa a se fragmentar e o nucleolo a desaparecer, estando o fuso acromático completamente formado. A segunda etapa da primeira divisão é a metáfase 1. Neste momento, os cromossomos homólogos dispõem-se alinhados de forma aleatória na zona equatorial da célula, formando a placa equatorial. A fase seguinte é a anáfase 1, na qual se dá a disjunção dos cromossomos homólogos. Existe uma importante diferença nesta fase em relação à mitose. Na anáfase da mitose, dá-se a disjunção das cromátides. Aqui se dá a disjunção dos cromossomos homólogos, o que é completamente diferente. A citocinese inicia-se a disjunção do citoplasma. Em seguida, tem-se o início da telófase 1, com os cromossomos aglomerados nos polos, em torno dos quais começa a se formar a membrana nuclear e o nucleolo. O fuso acromático degenera-se por completo e os cromossomos começam a se tornar mais finos e compridos. As células resultantes da primeira divisão celular possuem um único conjunto de cromossomos, sendo por isso haploides. Em seguida, as células entram em intérfase, onde dessa vez não existe replicação do DNA, embora algumas células possam iniciar de imediato a segunda divisão. A segunda divisão meiótica é semelhante à primeira, com uma importante exceção. Na anáfase 2, tem lugar a separação das cromátides, ao invés da separação dos cromossomos existentes na primeira divisão. A seguir, a segunda divisão continua normalmente como a primeira. A meiose é iniciada com uma célula diploide e finalizada com 4 células haploides. A recombinação é um processo que pega 2 genótipos iniciais haploides parentais, como os gametas que formam o organismo diploide, e cria genótipos haploides, como os gametas, que têm novas combinações dos alelos iniciais. Nos eucariontes, a maioria das recombinações ocorre na meiose. Existem 2 processos meióticos que geram recombinantes: segregação independente e crossing over. A segregação independente só ocorre quando os 2 pares de genes estão em cromossomos diferentes. Já o crossing over é um processo de quebra e reunião que ocorre entre as cromátides não irmãs. No interior de 2 células germinativas, os cromossomos homólogos ficam pareados. Durante a compressão dos mesmos, pode haver um entrelaçamento entre as cromátides homólogas dos cromossomos, mas que não são irmãs, seguido de uma quebra das cromátides
em determinados pontos e troca de genes entre as mesmas. Após a separação dos cromossomos, cada um apresenta material genético do outro, apresentando, deste modo, versões de genes distintas da original. Uma vez que este processo ocorre somente com uma das cópias do cromossomo, o grupo de informações iniciais não é completamente perdido, resultando em um aumento de variabilidade.